boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Romulo. Olá, professor Charles, eu me chamo Dagson. E nós estamos subindo este vídeo, nos preparando para apresentar nosso trabalho de SGBD e TP. Inicialmente, dividimos em dois grandes grupos de atribuições. A partir destes dois grupos, sorteamos qual componente da equipe foi responsável por cada um, e com base nessa distribuição, fomos fazendo. Para a estruturação do projeto, nós dividimos ele em dois grandes grupos, onde um estaria relacionado à estruturação geral do código, juntamente com a criação de tabelas, e o outro iria trabalhar mais com os dados em si. A partir dessa divisão em dois grandes grupos, nós sorteamos, e por fim, eu recebi a atribuição de fazer a estruturação geral do projeto, criar tabelas, remover tabelas e visualizar as tabelas. Já eu recebi a atribuição de manipular os dados dessas tabelas. Eu fiquei responsável pela parte de listar os dados das tabelas, criar um registro novo na tabela, também a parte de consulta, que consiste em pesquisar o valor em uma tabela, e também a parte de deletar um dado na tabela. Para que a distribuição do trabalho seja bem organizada e não haja tantos conflitos, nós organizamos todo o nosso repositório dentro do próprio GitHub, onde o colaborador estrutura quantidades. E aqui, devido à característica de rastreabilidade, que é uma função, um requisito funcional que nós implementamos, é possível observar o que cada um fez, tanto por meio de seus commits, quanto por meio de seus comentários dentro das ISPs que nós implementamos. Informação importante que nós temos a dar está no próprio livro do nosso arquivo, que devido a termos a existência no nosso funcionamento de uma tabela chamada triplos, que por não estar vazia no início, ela acaba por não subir no GitHub. Então informamos que é sempre interessante criar essa parte como tables dentro do repositório dentro do diretório inicial do projeto. Com base nisso, definimos algumas ISOs. Em sua maioria foram inseridas, ficando apenas para ser feito o criar a função cabeçalho, que foi uma função idealizada por Dagson, para que fizéssemos uma limpeza no nosso terminal. Pois constantemente estaria recebendo mensagens, mas para não ficar tão poluído, ao executar cada função, ele seria responsável por justificar o texto acima. No caso, usando possivelmente uma biblioteca de sistema operacional, para um CLS, clean, ou algum comando do tipo, tanto para Linux quanto para Windows ou Mac. Porém, todas que foram pedidas pelo projeto, junto com algumas mais que realizamos, foram bem sucedidas. Estão todas completas aqui em nossas ISOs, como podem observar. Para melhorar essa visualização, eu queria dar acesso, mostrar, já que eu tenho como público project, mostrar como é que foi dividido. Nós temos esse cabanho aqui dentro do próprio GitHub, onde está colocado todos os nossos trabalhos. Temos aqui todos os arquivos em geral que vai ter. Progresso, validados, validação de casos e feitos. Onde aqui em vez temos, por exemplo, o apagar registro, que foi realizado com sucesso, pesquisar em uma tabela, mostrar tabela, inserir registro, criar tabelas, excluir tabelas, estruturação. O de validação específico nós criamos porque eventualmente poderíamos imaginar que precisasse de alguma melhora no quesito tanto visual como próprio criar a função cabeçalho seria necessário para finalizar ela, deixar um pouco mais limpo. Para mais informações de cada uma das funções, nós temos elas explicadas em seus próprios livros, mas um especial eu queria explicar, que é a de estruturação, que é algo que não tinha dentro, mas faz parte indiretamente, não faz diretamente do nosso projeto. Então, na parte de estruturação, para que cada um conseguisse trabalhar de forma independente, foi idealizado inicialmente como seria dividido o código em si, no caso dos seus módulos, o módulo main principal, que é responsável por fazer mais a apresentação da informação para o usuário, enquanto o outro dos nossos arquivos, LGBT.h, ele funcionaria como um tipo de biblioteca, por assim dizer, para dar acesso aos arquivos TXT que nós temos. A outra parte dele foi justamente a definição dos arquivos TXT, como cada um deles seria responsável pelo seu funcionamento. Onde, por exemplo, nós teríamos um arquivo principal chamado struct.txt, que cada linha dele representa uma tabela, o seu nome, nome de suas colunas e respectivo tipo, e teríamos um arquivo para cada tabela, onde cada um dos arquivos seria responsável pela leitura de seus respectivos dados. Por exemplo, se eu crio uma tabela com o nome person, haveria um arquivo TXT person, onde cada linha dele representaria uma linha de dados dentro dessa tabela, respeitando, é claro, a ordem do nome da coluna e seus tipos. Para a execução do projeto, anteriormente a essa execução, eu queria que prestasse atenção no arquivo, na parte de files, na lateral do nosso projeto, onde ele não existe o arquivo struct.txt. E assim que ele é executado, o programa automaticamente criou o struct.txt, ele está aqui no final da parte de files. Isso porque ele necessita para poder armazenar as tabelas que eventualmente criamos. O funcionamento está relativamente simples. Aqui ele inicialmente vai fazer um chamado ao usuário. Optamos por tanto o nome de funções quanto variáveis, quanto mensagens sem inglês, para poder manter um padrão mais internacional, uma boa prática no mundo da programação. E, por exemplo, eu vou querer criar a tabela aqui. Eu escolho a opção 1, informo o nome da tabela, por exemplo, person. A primeira key dela, que eu vou chamar de CPF. E em seguida ele vai informar o seguinte: ele vai pedir o nome de uma coluna, por exemplo, name,
E o type? O type é baseado no texto que temos aqui em cima. O I para int, o C para char, S para string ou D para double. Informando, por exemplo, aqui o name como S, ele armazenará como tal. E perguntará se eu quero ou não adicionar uma nova coluna. No caso, eu quero também adicionar uma outra coluna. Novamente pedirá o nome da coluna. No caso agora vai ser age. E o type será int. Assim eu informo o nome e encerro o processo de criação da tabela. A partir desse momento, ao escolher a opção Show Tables, eu já posso observar que a tabela está corretamente registrada, mostrando seu nome, person, o CPF, que é a chave primária, o nome como tipo string e a idade como tipo inteiro. Para executar a remoção da tabela, é interessante mostrar sua eficiência. Então, eficiência não, é essa qualidade. Então, eu criarei mais um arquivo, como um tipo de tirar a prova, mais uma tabela, e eu darei o nome dela de product. Ele vai ter como chave primária um ID, o nome da primeira coluna será name, vai ser do tipo string, e a segunda será preço, por exemplo, value, e será do tipo i. Executar, agora já podemos observar que ele acrescentou mais uma informação ao nosso código. Para remover a tabela, basta eu entrar aqui na terceira opção, o delete from table. Ele vai pedir o nome de uma tabela. Por exemplo, eu vou querer supor que eu esteja querendo apagar uma tabela que tenha o nome tabela. Ele verificará se existe ou não essa tabela. E como essa tabela não existe, pois não criamos essa tabela, ele informa que é inválido o nome dessa tabela e redireciona para a escolha de opções iniciais. Desejando novamente remover, eu vou querer excluir, por exemplo, a tabela person. Agora já podemos observar que a tabela person foi excluída e que os novos já estão sendo mostrados. Dar aqui uma opção de show novamente, podemos ver que só está o product, person em si ele foi excluído. E para encerrar o programa, nós podemos escolher a opção 5, onde ele finaliza. A parte de buscas, entre outros, da própria tabela, eu deixarei para a explicação de dados. Mas agora, nesse momento, eu queria mostrar que nessa secção foi criado alguns diretórios. O primeiro é o arquivo struct.txt, onde, como ele mostra, ele vai sempre armazenar, segundo um padrão específico, as informações relativas à tabela, sempre seguindo essa ordem. O nome da tabela, 2 pontos, e dá um espaço. Cada intervalo entre um parênteses e outro representará uma tupla. Essa tupla referencia diretamente qual é o nome da coluna e o seu tipo. Nesse caso, ID e o PK representa que ela é primária key, simplesmente vai ser um inteiro não negativo. Aqui teremos também a coluna nome, com tipo string, representado pelo S, e assim por diante. Outra coisa que também foi interessante é que enquanto nós fazíamos isso, outros arquivos estavam sendo criados dentro do table, como o person, que ele foi eventualmente excluído pela função, e o product.txt, que ele vai armazenar todos os dados. Como eu não inseri nenhum dado, nesse momento ele está vazio. Nosso projeto foi inteiramente feito e desenvolvido dentro do Revit, que nós chamamos de colaboração do GitHub. Por isso ele possui, por si só, a sua estrutura de arquivos, alguns arquivos próprios do Revit, tendo sido criado por nós, apenas a tabela, a pasta tables, o arquivo readme, o sgpt.h e o main.c. Os demais são a própria configuração do Git e do Revit. De forma geral, temos aqui como nossa parte principal do código o main, onde ele é responsável por portar nossa biblioteca sgpt.h, onde tem as funções que trabalhar diretamente com o arquivo txt, e a biblioteca de saída e entrada padrão próprio C. Nele, esse arquivo possui, por exemplo, informações como estrutura, as opções de escolha, onde serão mostradas mensagens para o usuário, a distribuição de saber qual função eu devo chamar em cada situação, a depender da sua escolha, como pode ver aqui, por exemplo, a própria estrutura de leitura. Ele dará um número, formato da opção, que equivale à opção, e com base nessa opção que ele informar, ele vai escolher a função a ser chamada, criar tabela, mostrar tabela, deletar tabelas, ou abrir a tabela, que no caso ele vai dar opções para trabalhar diretamente com classes, nesse caso. Mais detalhadamente, ele está dentro da própria função OpenTabela, também está dentro desse arquivo. Nosso outro arquivo é o arquivo sgpt.h. Logo de cá, queria mostrar que todas as bibliotecas que utilizamos são bibliotecas padrões da própria linguagem C, não tem de ser utilizada nenhuma biblioteca externa, de instalação ou algo do gênero. Dentro das funções, está aqui já dividido como grandes blocos das partes feitas por cada um, inicialmente com a parte que eu fiz e posteriormente com a parte de dados. Dentro dessa minha primeira parte, existem algumas funções. A primeira é o Zulova,
é uma função que eu fiz especificamente para poder ter certa segurança dentro da execução do projeto. Por exemplo, eu queria escrever uma string, de repente o usuário inventou de meter caps lock todo bugado no texto. Aí ele joga tudo para minúsculo e sempre vai ter uma certa garantia de que a comparação está adequadinha com o texto. O meu struct line é uma outra função que eu criei, que eu uso ela diretamente para fazer a remoção de dados da tabela. Ela basicamente vai receber o name, onde esse name representa o nome da tabela no arquivo struct, que eu desenvolvi, no struct.txt. Para isso ele criará um arquivo de saída temporário, com o nome tempo.txt, e usará como entrada o próprio struct que eu tenho como padrão, onde são inseridos os dados da estrutura de cada tabela. Com base nisso, ele vai sair lendo cada uma das tabelas até que encontre esse nome fornecido da tabela com 2 pontos. Essa linha ele irá ignorar e não escreverá no tempo. Tendo sido feito isso, ele faz uma remoção da biblioteca do arquivo txt struct e renomeia o tempo para o struct, para poder assim apagar uma linha específica desse arquivo. Severon é uma função que temos como início, porque o struct.txt é essencial para o funcionamento do nosso programa. Consequentemente, toda vez que é iniciado no próprio main, ele chama a função Severon, que ela basicamente vai ligar esse nosso sistema, o nosso servidor de banco de dados. E o que seria esse ligar? Ele vai verificar se existe, pela própria função de criação, se existe ou não o arquivo struct.txt. Caso não exista, ele é criado para que tudo ocorra com certas garantias. Path é uma função que eu criei que basicamente vai facilitar. Como todas as tabelas de dados, elas estão, meu trabalho no caso, estão dentro da pasta tables. Para poder acessar com maior facilidade, eu uso essa função path, que ele já me retorna a string concatenada bonitinho, junto com o nome da tabela que eu quero trabalhar, para achar precisamente o caminho do arquivo de dados dela. Table existe, ele praticamente faz uma verificação para ver se a tabela existe ou não, para tentar os testes que são necessários, como por exemplo, eu quero criar uma tabela, mas é existiu, então não. Se não existe, eu posso criar. Seria um exemplo clássico da utilização dela. Make table, que ele basicamente vai pedir informação de dados, com o nome da tabela, sua chave e etc. E com base nesses dados recebidos, ele irá criar a linha de estruturação dentro do arquivo struct.txt. Tanto o struct.txt quanto a estrutura de dados serão melhor mostrados durante a execução do programa, sua organização. E temos o showtable, que ele basicamente faz uma leitura do struct.txt. Ele vai ter uma mensagenzinha aqui um pouco mais organizada, e pela própria, só para indicar que ele iniciou. E com base na formatação do nosso próprio arquivo, ele facilita com que certos dados sejam lidos e mostrados. Então, basicamente, lemos essa linha e saímos imprimindo sequencialmente as tabelas com seus respectivos atributos e tipos, baseados bem parecidos no que temos como SQL. Por fim, de minha parte, tem a função table, que ela basicamente vai receber o nome da tabela que quer ser removida, fazer algumas, deixar um pouco mais enxuto os dados recebidos, fazer um tratamento em cima deles, para adequar e assim poder fazer a remoção dos arquivos. Assim como o Romulo explicou a relação entre as tabelas, eu vou explicar a relação entre os dados dessas tabelas. Primeiramente, eu já iniciei o programa com duas tabelas criadas, que é a tabela Product e a tabela Person, que tem cada uma suas colunas específicas e seus tipos respectivos. E vou iniciar o programa. Para a gente acessar a parte dos dados das tabelas, a gente tem a opção específica para isso, que é fazer algo na tabela, no caso a opção 4. Caso a gente tenha duas tabelas, inserir algum nome aqui, por exemplo. E como essa tabela não existe, alguma tabela com esse nome não existe, o sistema vai retornar uma mensagem mostrando que essa tabela não existe. Agora vamos entrar em alguma tabela, por exemplo, tabela Person, e ao fazer isso, vai abrir um novo menu, com mais 5 opções novas. No caso, como se a tabela Person, ela está aqui. Inicialmente ela está vazia, a gente tem a opção de inserir dados nela, opção 2. Bom, e ao fazer isso, o sistema já vai automaticamente solicitar o dado para cada coluna específica. Aqui a gente tem a coluna CPF, tá. E com isso a gente também tem a opção de mostrar os dados da tabela, que é a opção 1. Aqui são todos os dados que a gente tem no momento. Vou inserir mais alguns dados para exemplificar melhor. Note que no momento que a gente confirma, imediatamente o dado já é transcrevido para o arquivo .txt referente ao nome da tabela, no caso a tabela Person. A tabela Product no momento ainda está vazia. Inserir mais algum. Bom, a partir disso, a gente também tem a opção agora de remover um dado da tabela, que no caso é a opção 3. Nela, o sistema vai solicitar a chave primária e algum registro. Por exemplo, eu vou dar alguma chave primária aqui, 145. Imediatamente, o programa vai retornar uma mensagem denotando que essa chave primária é inválida, porque ela não existe na tabela. Agora eu vou denotar alguma chave existente. E imediatamente, o registro é removido da tabela.
Vou inserir esse dado novamente. E também temos a opção de pesquisar o dado em uma tabela. No caso, a opção 4. Ao selecionarmos essa opção, imediatamente o sistema vai escrever no terminal todas as colunas disponíveis dessa tabela. No caso, a gente tem a coluna CPF, o nome, idade e o gênero. Agora a gente seleciona a partir do nome. Por exemplo, eu vou selecionar a idade. No momento que é decidido o nome da tabela, o sistema ele já automaticamente pega o tipo da tabela. Essa parte não é visível, pois acontece por baixo dos panos. Agora eu vou selecionar algum valor específico, por exemplo, o valor de 9. E o que acontece? Assim que você escolhe o valor que você quer pesquisar, o sistema ele vai te dar algumas opções. No caso, valores maiores do que o informado, valores maiores ou iguais do que o informado, valores exatamente iguais do informado, valores menores, menores ou iguais, e para no caso de strings, tem a opção de valores próximos. Nesse caso, eu vou escolher a opção de maiores, no caso a opção 1, e ele vai retornar o registro específico para aqueles que têm idade maior do que 19, ou seja, apenas um registro. Novamente, pela idade novamente, valor 19, e para valores maiores ou iguais do que o informado. Já nesse caso, ele vai retornar também os valores 19, pois também satisfaz a operação. E caso a gente tente fazer isso, por exemplo, idade novamente, caso a gente tente executar na opção 6, por exemplo, que funciona especificamente para string, não vai funcionar, justamente por ele não ser uma string. Temos também a opção de valores iguais, por exemplo, vou escolher o nome dessa vez. Vou escolher a opção 3 dessa vez, que agora vai retornar um valor exatamente igual ao informado. E aqui está. Todos os registros que possuem o nome Charles. Dessa vez vou digitar apenas o início da palavra. Como o nome é um string, o sistema vai reconhecer isso. Dessa vez a gente tem a permissão de selecionar a opção 6. Ou seja, ao fazermos isso, ele vai procurar valores próximos à nossa pesquisa. Ou seja, valores próximos a esse. No caso, esse é o único registro que possui um nome próximos ao CH. Já aqui no nosso arquivo é possível visualizar todas as funções que eu fiz. Nessa parte estão as funções auxiliares e aqui as funções principais. No caso, a de inserir dados, mostrar dados, procurar dados e deletar dados. Inicialmente eu comecei definindo a função de inserir dados. Primeiramente a gente tem no topo a definição de algumas variáveis essenciais, no caso uma variável para armazenar uma linha e uma variável para armazenar o dado. Aqui temos comandos para abrir os arquivos e aqui temos uma estrutura de repetição que vai percorrer todo o arquivo da tabela. Como um dos requisitos era o sistema solicitar os dados de cada uma das colunas, essa estrutura de repetição ela vai percorrer todo o arquivo e vai capturar cada coluna. E ela faz isso a partir de índices. Como o nosso arquivo ele é bem padronizado, esse método ele funciona muito bem. Aqui temos os índices de 2 pontos. Aqui a gente tem uma condição para verificar se na coluna da chave primária, essa chave primária já existe. Caso existir, ela vai retornar uma mensagem de inválida. E caso contrário, ela vai inserir no arquivo .txt o dado respectivo. No caso, se ela for uma chave primária, ela vai inserir o dado dessa forma. Em caso de uma coluna comum, vai inserir o dado dessa forma. E aqui a gente tem a função para fechar os arquivos. Uma das funções auxiliares necessárias para inserir dados foi a Verify Primary Key, que basicamente ela vai percorrer todo o arquivo e vai verificar se um dado possui esse índice. Como o arquivo padronizado, apenas um arquivo vai ter esse formato, no caso a chave primária. Caso seja verdadeiro, no caso já existe a chave primária, vai retornar 1, caso não exista, vai retornar 0. Após isso, eu defini a função de mostrar os dados, que devido ao formato do nosso programa, cada tabela possui um arquivo específico para seus dados. Então, essa função aqui, ela basicamente vai apenas pegar o nome do arquivo e vai imprimir ele completamente. Após isso, eu defini a função de deletar os dados, que ele vai receber uma tabela, que ele vai receber uma chave primária de uma respectiva tabela e ele vai verificar se essa chave existe. No caso dela existir, ele vai executar a parte de remoção. Caso não exista, ele vai retornar uma mensagem de invalidez. A parte de deleção ela funciona da seguinte maneira. Como não existe uma função para apagar os dados de fato, a gente faz isso por meio de um arquivo temporário.
Ou seja, o sistema ele vai ler todas as linhas de um arquivo e vai transcrever para o temporário, com exceção da linha em que possuía aquela chave primária específica. E no final, a gente remove o arquivo inicial e renomeia o arquivo temporário para o nome original do arquivo. E por fim, foi definida a função de pesquisar. Inicialmente, a gente tem duas variáveis principais, que é a palavra-chave, no caso a pesquisa, e o nome da coluna. Inicialmente, o programa ele vai listar todas as colunas disponíveis a partir dessa função. A list columns ela funciona também baseada em índices. Ela vai pegar os índices dos pontos, parênteses e vírgulas, que são os principais da tabela, e a partir deles ela vai fragmentando a string até se tornar apenas o nome da coluna. A partir disso, tem a variável tipo. Nela, o tipo é atribuído através de outra função auxiliar chamada getType. Essa função getType ela funciona quase como a listColumns, só que ao invés de capturar a coluna e inscrever na tela, a getType ela vai capturar o tipo dessa coluna e vai retornar ele. Aqui temos os mesmos índices, com a diferença de um delimitador, que vai servir para capturar apenas o tipo. Aqui temos as opções padrões. Em seguida, é escolhido o tipo específico de pesquisa. A partir dele, a gente tem um switch, que vai executar cada funcionalidade dependendo da escolha. O caso 1, que serve para encontrar valores maiores do que a palavra-chave formada, ele tem uma condição, já que para encontrar valores maiores, o tipo precisa ser inteiro ou double. Ao fazer isso, ao satisfazer essa condição, é chamada a função getGreater. A getGreater ela funciona também baseada em índices, só que ao invés de pegar o nome da coluna, ela vai pegar apenas o dado que essa coluna possui, delimitando também a partir desses índices. E aqui no final, a gente tem a comparação para saber se o valor do dado é maior do que a palavra-chave. Nesse caso seja verdadeiro, ele vai printar na tela a linha específica. Temos também o caso 2, que serve para encontrar valores maiores ou iguais à palavra-chave, que funciona da mesma maneira que o getGreater, que tem a função getGreaterEqual, que funciona da mesma maneira que o getGreater. E no caso 3, a gente executa a getEqual, que também pega o dado a partir de índices e compara com a palavra-chave como se fosse uma string. Caso seja verdadeiro, ele vai retornar a linha específica. E caso seja verdadeiro, ele vai retornar na tela o registro respectivo. O caso 4 e 5 funcionam da mesma maneira que o caso 1 e 2. E o caso 6, que serve para encontrar strings próximas à palavra-chave, ele funciona da mesma maneira também, mudando apenas as condições de execução. Aqui temos a função getClose, que também pega o dado da coluna baseada em índices, e nela tem uma condição que só é satisfeita se o dado específico contém a palavra-chave. Se isso acontece, é printado na tela o registro respectivo.